aconteceu em Caicó, 8h21. Repita. 8h21, porque teve o lado político. Claro, na sexta-feira a gente já repercutiu aqui a vitrine política que se tornou a festa de Santana. E a festa terminou com o prefeito anfitrião, Dr. Tadeu, apresentando uma chapa, duas cabeças, ou então a chapa miscelânea, vamos dizer assim, como vocês acharem melhor. A chapa Tiamat e o Dragão, de Caverna do Dragão, que tem 5 cabeças. Por que a gente está chamando essa chapa aí de duas cabeças? Ou até demais, viu, Júlio Pinheiro? Se a gente for olhar... São mais. O prefeito, minha gente, declarou, o prefeito de Caicó, que foi o grande anfitrião da festa de Santana, declarou que vai apoiar Fátima Bezerra para o Senado. E também ele já tinha declarado apoio a Stevenson Valentim. Os dois, cada um está num lado, né? Cada um está num polo. Num polo. E essa escolha dupla, somada ao elogio público do prefeito ao prefeito de Mossoró, que ele também fez durante a festa de Santana, mostra aí que Dr. Tadeu, Júlio Pinheiro, está sendo o prefeito mais, vou chamar de versátil ou de ensaboado. Mais colorido, né? Do lado de bandeiras. Olha, pessoal... Bom, minha gente, declarações, e isso é um dos rescaldos que a gente traz da pauta política pós-festa de Santana. Na festa de Santana, Dr. Tadeu, claro, ele, na condição de anfitrião da festa, ele bateu foto com quase todo mundo, e isso não necessariamente faz dele um apoiador político de todo mundo com quem ele fez fotos. Mas as palavras que foram proferidas por ele durante toda a festa de Caicó deram diversos direcionamentos. Primeiro, da sua candidatura a deputado estadual, que parece que está bem com adesivos sedimentada. E tudo mais. Já tem um adesivo que provavelmente ele não vai dizer que é dele, mas já está circulando. Ele vai pagar uma grande multa. Uma multa boa. Tem também, teve a declaração que ele deu ao prefeito de Mossoró, ao encontrar com o prefeito de Mossoró também, fazendo elogios ao prefeito. Também falou abertamente que Fátima Bezerra é a candidata dele, uma candidata dele ao Senado, e elogiou, disse que Fátima tem feito muito por Caicó. E também, claro, já havia esse compromisso com Stevenson Valentim. Então, mas não falou do compromisso que eventualmente tivesse com Cadu Xavier. Porque se o governo fez muita coisa, Cadu faz parte do governo, mas parece que não tem o apoio de Dr. Tadeu. Dr. Tadeu, ele é uma liderança política que nasceu dentro do grupo político de Vivaldo Costa, e ele tenta conseguir, eu não vou falar spoiler porque Vivaldo está aí, mas Vivaldo não vai mais disputar uma eleição, e Dr. Tadeu tenta, além de conseguir seu próprio eleitorado, conseguir também a transferência dos votos de Vivaldo Costa, que estão numa briga, inclusive com lideranças que estão com compromisso para trabalhar para outros parlamentares do Seridó, inclusive o Neto Queiroz. Isso tudo depois daquela discussão que se teve na Assembleia sobre a vaga no Tribunal de Contas do Estado, que fez com que Vivaldo chegasse à Assembleia após a saída de Jorge Soares. Foi só para tentar contextualizar. Então, Dr. Tadeu, ele é uma peça muito importante nesse tabuleiro para 2026. Ele foi reeleito com a votação acachapante lá em Caicó. Ele terá o comando da prefeitura até abril, quando ele provavelmente vai renunciar ao cargo e disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. E ele vai ter também o trabalho dessa prefeitura em prol de sua candidatura. É um nome importante. Foi uma festa que teve muito baile, muito discurso e também muitos apontamentos. Pois é, se viu para muitas fotografias. Eu só não vi ninguém rezar. Mas a Santana recebeu por coração, pouca reza. Minha gente, mas a governadora sai de Caicó com essa bagagem mais reforçada aí, porque ela recebeu o apoio público do prefeito da cidade de Caicó, que é o principal colégio eleitoral ali da região do Seridó. Então, ponto para a governadora que não saiu de mãos vazias. Agora, a chapa duas cabeças que o prefeito Dr. Tadeu escolheu, Júlio Pinheiro, não achem novidade, porque ela vai se repetir tanto que vocês nem imaginam RN afora nessa eleição. Quem fica, principalmente os prefeitos, escolhem um de um lado e outro do outro. Coerência zero na hora de escolha. E esse assunto foi destaque a nível nacional, né? A Folha de São Paulo trouxe uma reportagem toda sobre essa problemática com relação à base de Lula no Nordeste, né? Os impasses dos apoios que no caso aqui, senadora Fátima Bezerra, que ainda está correndo aí contra o tempo para tentar uma aliada para voto 1 e voto 2. Mas, pessoal, a gente teve um exemplo muito claro disso aqui, que foi a eleição de 2022. 18. Não, em 22. A de 2022, quando Fátima Bezerra foi candidata à reeleição, boa parte dos deputados estaduais, por exemplo, apoiaram Fátima e apoiaram Rogério Marinho,
que estavam espectros opostos também. Então isso não é novidade, isso é costume e vai acontecer. Mas a governadora, muito. Nesse caso, ela tem que correr atrás, porque de um lado tá Stevenson Valentim, que está muito bem encaminhada a sua reeleitura, outro, né? E do outro, Zenaide Maia. Então é bem complicado para a governadora nesse caso. E essa preocupação que esse contexto que a reportagem da Folha de São Paulo traz, é porque há uma preocupação, aí a palavra vai caber agora, em relação à formação das bancadas para o Senado, principalmente. O governo, o PT, Lula, quer fortalecer a legenda, principalmente no Nordeste, para aumentar a bancada de senadores no Senado, a bancada do PT, a bancada que vai realmente impedir aí qualquer tipo de movimentação a partir de 2027 que possa estremecer as relações institucionais entre o Legislativo e principalmente o Poder Judiciário. Então, fortalecer a bancada federal é a estratégia do Partido dos Trabalhadores nesse momento. E Fátima é um dos nomes que o PT conta aí para levar ao Senado, né, para garantir uma cadeira de senadora a partir de 2027. Então, ela ganhou o apoio de Tadeu. De Tadeu. E lembrar que Tadeu só tem um voto. O dele. O dele. E se ele sair da prefeitura, ele perde o comando. Se ele for ser candidato a deputado estadual, ele vai passar seu bastão para o vice, né? Para uma pessoa não, para o vice, né? Exatamente. Para o vice, outra pessoa não é qualquer pessoa. Deixa eu dar. Mas, rapidamente, Alice, só falando, o apoio de Tadeu é importante, mas lembrando, Tadeu tem um voto. E quando ele falou publicamente... igual sua amiga, né? Amigo de Chico Neguinho lá de Seramirim. Eu tenho 2 irmãs que são 200 votos. Não, 2 irmãos são 2 votos, Chico Neguinho. E o doutor Tadeu, quando ele falou, agradeceu a Fátima em discurso durante os festejos lá de Santana, teve vaia. Mas a gente sabe que aqui a turma vai vaiar muito, mas parece que a vaia foi muito grande. Gente, eu confirmei com umas 3 pessoas, essa vaia realmente aconteceu e foi grande. Um outro episódio que marcou a passagem da governadora e não tão positivo, ela volta aí na coluna do negativo, foi uma cobrança pública feita para todo mundo aqui que está né? que está participando da nossa transmissão do chat do YouTube, tá aqui cobrando. A gente tá com um vídeo desse momento do Xande Avião, mais uma vez protagonista aí de uma notícia que envolve governos. Vamos trazer Xande aqui. É seu conterrâneo? É meu conterrâneo. Não, Xande é meu conterrâneo. Xande é de Itaú, ele morou. Não, mas eu não vou brigar pro Xande não, viu? Estão brigando pro Xande. Por favor, Ranelli, coloca aqui o áudio pra gente ouvir um pouquinho. Pilões, né? Essa calça de Xande. Por favor, vamos fazer aquela pista lá que você fez aquele vídeo, irmão. Eu vi. Se ninguém quiser cair, sou eu. Eu vou rachar o safadão aquela porra ali. Vem 2 cavalos e resolve ligeiro. O rico, por favor. Todo mundo tá querendo resolver a estrada. Humilhou 2 vezes. Uma cobrança para milhões de pessoas, milhares de pessoas que estavam lá. E também jogou 2 cavalos fazem essa obra, gente. Das várias muitas, olha. Xande, mais uma vez, achando que é a palmatória do mundo e que é cabo eleitoral. Ele fez isso lá no Mossoró Cidade Junina, com o prefeito de Mossoró. Quase que paga uma multa. Quase foi processado, ainda pode pagar a multa. E agora fez esse tipo de cobrança. A cobrança pública, ok, pessoal, faz parte do jogo. Mas Xande, ele tem tentado se envolver em algumas questões políticas que muitas vezes ele não tem sequer o conhecimento sobre o que está falando. E ele nem aqui mora mais, tá? É bom que se lembre também. E quando ele vai falar que vai organizar a estrada de Pilões, era bom que cobrassem a ele. Que ele vendesse esse cavalo. Eu não entendo de cavalo, mas ele tá ganhando R$1 milhão para fazer um show, Júlio Pinheiro. Dá pra ele fazer várias estradas. Vai lá e faz. Então faça a estrada, mas que fica nesse papo de fanfarrão. Mas a crítica... Xandes à parte. Xandes à parte. E Xande, inclusive, ele participou lá da festa, um showzão que ele fez em Caicó, depois foi lá pro bar de Zeca Barrão, ficar cantando. Palmas pra ele, né? O Hinaldo tá dizendo aqui no nosso chat, Xande tá certo, tem que cobrar, todo cidadão tem direito. Tem que cobrar. O negócio é, com 2 cavalos a gente resolve, se fosse assim, se fosse tão fácil, não é assim não. Mas durante o festejo lá lá da festa de Santana, Xande depois disso foi lá pra Zeca Barrão também e fez o seu marketing pessoal. Aí nisso aí ele deitou e rolou. Mas com relação à estrada lá de Pilões, pessoal, é um absurdo. Quem viu nas redes sociais influenciadores postando, é um absurdo completo. E o governo do estado tem, nessa pauta da reforma e da recuperação de estradas, seu principal ativo eleitoral para o ano que vem. Então, se essas estradas não estiverem boas até o ano que vem, se a qualidade
delas não for boa o suficiente para segurar a campanha, Fátima vai ter um problema ainda mais sério para sua eleição. Então, é só um assunto puxando o outro e Xande Avião fazendo sua crítica e dizendo que é rico, que não precisava dizer que a gente sabe. E eu vou só lembrar que no pacote de recuperação de estradas, o pacote do Seridó já foi fechado. O governo está investindo agora nesse pacote aqui da região agreste. Então, essa estrada de Pilões que fica aí nessa região não está no cronograma de recuperação com esses recursos do PEF. Agora vai ter que ser 2 cavalos. Não vai ser dessa vez. Xande e um de Safadão. E o coitado do Safadão não estava nem falando, vai ter que dar um cavalo. Olha, minha gente, se você está em busca de crescimento profissional, aquele upgrade real na